casa, como é que a mãe pode... Elas chegam sempre falando, meu filho tem hiperatividade, ele não para. Como que ela pode fazer para diferenciar? Diferenciar do transtorno para uma hiperatividade de criança, isso vai precisar de um acompanhamento. Vamos dizer assim, saber mais ou menos a partir de quando começou a notar isso. Porque assim, faz uma semana que ele não para quieto. Não é o suficiente para pensar no TDAH. Por exemplo, pelo menos 6 meses com esse tipo de queixa, e esse tipo de queixa acontecendo em todos os lugares que a criança convive, por exemplo, pelo menos em 2. Então, se eu pensar que ele vai no parquinho, vai para a escola e está em casa, 2 desses lugares, por exemplo, ele tem que estar com alguma queixa comportamental. É só em casa, ou só quando está com a avó, ou só quando está com o pai. Isso provavelmente não que não seja... acho que fica bem claro que não é que a gente não está falando que ele não seja hiperativo, mas não a ponto de você ter um transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Não a ponto de ter o TDAH. Mas é claro que vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda essa família, esse pai ou essa mãe para poder lidar com esse tipo de comportamento da criança naquela fase da vida. Para poder tentar o quê? Diminuir isso. E observar se ele, por exemplo, está lá com 4 aninhos e todo mundo falando que ele está a 1000 por hora, ele não para quieto. Para ver se ele com 5, ele continua com essa mesma intensidade de agitação ou se isso começa a se organizar. Por quê? Porque se eu tenho um menino de 4 anos que está a 300 por hora e ele com 5, ele diminui para 200 por hora, ou seja, ele está melhorando. Porque ele está crescendo, está ficando mais maduro, entendendo mais as coisas e percebendo onde ele pode correr, onde ele não pode. E aí chegou com 6, está a 100 por hora, com 7 a 50, então isso não é um TDAH, isso era da idade. Isso era a imaturidade que fazia com que ele estivesse correndo o tempo inteiro. Não, ele está lá 200, depois 400, depois... Não, aquela coisa que não para, que ninguém consegue, e ele vai para a escola e mesmo assim não consegue, esse aí precisa ser avaliado melhor. Isso aí num psiquiatra infantil ou no neuroinfantil, psicólogo. Tá? Em termos de psicologia, como a gente já falou uma outra vez, na parte do autismo, é diferente o tratamento. O psicólogo é totalmente diferente do que faz o acompanhamento da criança com autismo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a parte de terapia cognitivo-comportamental. Então, muito mais o comportamento dessa criança, porque o entendimento dela é bom. Então, ele entende bem. A criança que tem TDAH, a inteligência geralmente não tem nenhum problema. Ele pode ter algumas dificuldades, uma desetrografia, algumas alterações de aprendizado mais específicas, mas o TDAH sozinho, a criança cognitivamente, a pessoa, né, ela é boa. O negócio é o comportamento, parar para prestar atenção, focar ou não conseguir prestar atenção. Então, isso é mais essa parte que tem que ser trabalhada.